Santo Deus, nós te louvamos por esta noite, poder nos reunir em teu nome. Ó Pai, nós adoramos a Cristo Jesus, nosso Salvador, cantamos que cremos nele, na obra que ele fez por nós na cruz do Calvário. E agora, nesse momento, queremos rogar a tua bênção, a tua palavra, que isso fale aos nossos corações por meio dela, Pai. Nos edifica, ó Pai. Sejamos fortalecidos por ela. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Todo quarto sábado, então, os irmãos já estão acostumados, nós temos o Salmo no quarto. E aquela ideia de que você pode, ao entrar no seu quarto, ter um tempo de comunhão com o Senhor, em oração e leitura da palavra de Deus, e aproveitando o quarto domingo do mês, para poder também meditar. Eu não sei até quando, se o Senhor Jesus Cristo vai voltar, ou ele vai me chamar antes, mas vamos ver até que salmo eu vou. Quem ficar, continua, tá? Salmo 119 vai gastar um bom tempo, mas aí os irmãos, se eu partir antes, os irmãos continuam aí no todo quarto sábado. Mas o Salmo 13, como já foi lido, um pequeno salmo, eu gosto de ver os títulos nas Bíblias, e algumas trazem como oração de fé ou súplica, ou coisa parecida. Mas esse salmo, ele começa com um lamento, né? Ele começa com a pergunta: até quando, Senhor? E eu, quando comecei a estudar, eu parei um pouco e pensei assim: antes de meditar nesse salmo, eu queria inverter. Ao invés do salmista estar perguntando até quando, Senhor, e se fosse Deus falando conosco, até quando? E, na verdade, temos algumas vezes que Deus, ele nos pergunta até quando. Por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Deus fala com o povo de Israel. 1 Reis 18 e 21. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, né, então Deus falando por meio do profeta Elias: até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Sabemos aqui a história do povo de Israel, estava em dúvida se deveriam adorar o Deus verdadeiro ou os deuses pagãos, né? E aí, então, após a grande vitória de Elias, Deus cobra deles a fidelidade. Até quando pularão de um lado para outro? Também em Números capítulo 14, dois versículos em Números, o 11 e o 27 do capítulo 14, 14 e 11. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? E o versículo 27, ele diz: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido a murmuração que os filhos de Israel proferem contra mim. Podemos acrescentar outros até quando, né? Deus falando conosco até quando? Por exemplo, até quando levarás a vida com Deus de forma displicente? E podemos usar três textos. Mateus, capítulo 7, versículo 26. Mateus 7, 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado com um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Até quando vocês ouvirão a minha palavra e não depositarão fé nela? Ou também, Hebreus 2, 3. Vamos na sequência, 1 Timóteo 4, 14. Não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Ou até quando vocês serão negligentes com aquilo que Deus deu a vocês, com a vida eterna que Deus deu a vocês? E Hebreus 2, 3. Hebreus 2, 3.
Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Está sendo anunciado, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Até quando nós não levaremos a sério a salvação que Deus nos ofereceu por meio de Jesus Cristo? Até quando? Outra pergunta que Deus poderia estar fazendo para nós: até quando trocarás a glória de Deus pela glória dos homens? E aí nós temos lá em Jeremias capítulo 2, versículo 11. Jeremias 2, 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Pessoas que trocam a glória de Deus pelas coisas desse mundo. Que proveito há nas coisas desse mundo? Pessoas que desejam glória para si próprio e não querem prestar glória a Deus. Até quando, Deus pergunta para nós, até quando vocês estarão dando glória às coisas desse mundo e não a mim? Ainda, 1 Timóteo 6, versículo 8 a 11. 1 Timóteo 6, versículo 11, versículo 6, do versículo 8 a 11. 1 Timóteo 6, do 8 a 11. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Até quando desejarão as coisas desse mundo? Até quando sonharão com a riqueza para poder, talvez, viver dos prazeres desse mundo e não na dependência de Deus? Crentes, muitas vezes, dão sangue para aquilo que não tem verdadeiro valor. Precisamos trabalhar, ninguém duvida disso, precisamos cuidar da nossa vida. Mas pessoas que se matam e sacrificam a comunhão com Deus e com os irmãos por causa do dinheiro. Outra pergunta: até quando não dareis crédito aos conselhos, aos meus conselhos, né? É Deus falando. Até quando não dareis crédito aos meus conselhos? E aí nós podemos abrir lá em Jeremias, capítulo 7. Jeremias 7, versículo 24 e o versículo 28. Jeremias 7, 24. Mas eles não quiseram ouvir, nem atentaram, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. E versículo 28. Então vocês lhes dirá: essa geração que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Zacarias 7, 11. Zacarias 7, 11. Agora, mais um pouquinho para frente aí dos profetas. Zacarias 7, 11. Porém, eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas, e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Até quando nós iremos deixar de ouvir os conselhos da palavra de Deus? Até quando somos confrontados com a verdade da palavra de Deus, vamos preferir dar ouvido à própria voz do coração? Até quando iremos, como nós acabamos de ler aqui em Jeremias, fechar os ouvidos para os conselhos de Deus? Existem outros até quando que nós poderíamos gastar a noite inteira falando. Por exemplo, em Provérbios existem muitos chamando a atenção para ouvirmos os conselhos de Deus. Até quando deixaremos de ouvir o conselho de Deus? Por exemplo, Provérbios 4,
O capítulo 4 tem várias advertências, né? Começando com o versículo 1, escutem a instrução do filho meu, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento. Mas o versículo de Provérbios que eu quero ler é o versículo 20 a 22. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles afastem dos seus olhos, guarde-os nos mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem as encontra e saúde para todo o corpo. Até quando deixareis de dar ouvido aos conselhos de Deus? E Provérbios tem vários conselhos de Deus que as pessoas que se dizem crentes negligenciam, deixam de lado. Então, antes de perguntarmos até quando, Senhor, talvez nós deveríamos responder aos até quando o Senhor nos chamará a atenção. Até quando Deus nos chamará para voltar para a sua palavra? Até quando Deus nos chamará para abandonar o pecado? Até quando Deus nos chamará para fazer a sua vontade? Imagine se Deus fosse falar até quando para nós. Muitas vezes preferimos dar ouvido aos sons do mundo e não à voz de Deus. E nesses dias, muito mais, né? Eu sou de um tempo, e falando assim, parece que eu sou de muito tempo atrás, mas as únicas distrações que tinham numa casa era rádio, televisão e rádio vitrola. Na verdade, era rádio vitrola e rádio. A TV veio depois. E alguns irmãos chamavam a atenção do povo de Deus sobre o perigo da televisão. O problema é que hoje você carrega a televisão no bolso, traz para dentro da igreja. A mensagem do pastor está muito chata. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos TikTok da vida, ou nos WhatsApps, né? Até quando nós vamos negligenciar que Deus nos chama à comunhão? Isso aqui foi apenas um insight, tá? Um pensamento que me ocorreu quando comecei a estudar. Mas iniciando o Salmo 13, e Davi pergunta, ele inicia com essa pergunta, até quando, Senhor? E ele faz 4 vezes essa pergunta, né? Ele pergunta 4 vezes até quando. A angústia de Davi era refletida nessas perguntas. Não era apenas uma pergunta de alguém que não está com paciência, né? Mas alguém que estava realmente aflito. E talvez aqui a aflição dele se dava por conta da implacável perseguição do seu inimigo. Dentre eles, com certeza, Saul, que o perseguia. Mas assim como Davi, qualquer um de nós deseja saber o motivo da demora do livramento divino. Quando falamos, até quando? Né? Até quando eu vou passar por isso? Até quando ter essa aprovação? Até quando tem que aguentar essa situação? Isso demonstra nosso desejo de se livrar rapidamente de um sofrimento, por exemplo. E essa é a grande dificuldade que temos. O ser humano não quer sofrer. Eu lembro que, logo que eu cheguei na igreja, passados alguns anos, era muito comum, era o devocional, que era dos anos 80, né, que era muito comum, era o Manancial do Deserto, né? Mananciais do Deserto. E o seu Ronaldo falou que o filho dele, o Mark, não gostava porque falava de muito sofrimento. Nossa, só fala de sofrimento aquele devocional. As pessoas não querem sofrer. Elas querem cura imediata. Elas querem solução rápida. Se pudesse botar o seu problema no air fryer, dado 2 minutos a 200 graus, e pitasse, saísse, não tem mais problema. A grande dificuldade que temos é não querer sofrer. E quando surge o sofrimento, queremos nos livrar dele o mais rápido possível, não importa como. Para quem tem dinheiro, talvez pague um bom médico, até viaja para o exterior, procurando a cura de uma doença. Ou outra situação. Mas as pessoas não querem. Às vezes eu estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Eu falei, não vou tomar um remédio para dor de cabeça. Ela chegou sozinha, vai sair sozinha. Né? E às vezes começa a fazer as coisas, passa a dor de cabeça. Muitas delas é por conta do ATM, né, que eu tenho.
não consigo dormir com aquele aparelhinho na boca, então eu, eu uso pouco ele, então às vezes dá dor de cabeça, e aí eu lembro e coloco. Mas às vezes eu falo, não vou tomar remédio para dor de cabeça, não. Eu vou distrair, vai passar. E de fato passa. Mas a verdade é essa: nós não queremos sofrer, queremos livrar dos problemas o mais rápido possível. Só que tem um problema que tem uma questão. Esquecemos que o sofrimento é terapêutico e didático. Não vou falar de Jó, que é um exemplo, mas o sofrimento ele visa tratar algo ele visa tratar algo e quer nos ensinar alguma coisa. O desejo de nos livrarmos rapidamente do sofrimento pode não nos fazer aprender a lição ou entender o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus nesse sofrimento? O que Deus deseja comigo através desse sofrimento? Deus tem um propósito no sofrimento. Jay Adams, alguns aí conhecem bastante ele, que é um autor, é um dos primeiros a escrever sobre aconselhamento bíblico, né? Jay Adams resume de maneira bíblica da seguinte forma, abrindo aspas: Deus está no sofrimento, Deus está operando algo, Deus está operando algo para o bem, visto que Deus é o Deus do Evangelho da Graça, bem como o Rei acima de toda a criação. Ele tem propósito soberano no sofrimento. Os seus propósitos são para o bem. E ele cita o Salmo 34, 10, que alguém pode falar, mas você está dizendo que isso aqui é Deus falando no meio do sofrimento? Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Mas o sofrimento é a falta, escassez de comida, falta de alguma coisa. Mas Deus não desampara. O Pedro falou, né, do livro lá, de estar livre, e quando ele estava falando dos cristãos que sofrem, saiu ontem, ou hoje, eu recebi hoje, mas 7 mil crentes na Nigéria, né? 7 mil crentes foram mortos esse ano por causa do Evangelho. Talvez outros saíram feridos e sofrem por causa disso. Dores físicas. Adams continua falando, o problema para muitos de nós é que o bem pode não incluir um cessar imediato de sofrimento. Quem disse que o bem para o crente é não sofrer? Não estou pregando aqui uma mensagem de sofrimento, tá? Mas nós temos que considerar que no meio do sofrimento, Deus tem um propósito, como eu acabei de falar, terapêutico e didático. Deus quer nos ensinar alguma coisa, às vezes paciência, às vezes nos aproximar mais dele. O bem que a Bíblia fala é que aquele sofrimento será usado por Deus para nos conformar à imagem de Jesus e, como resultado, dar glória ao Pai. Ou seja, no meio do sofrimento, Deus deseja que nós busquemos a sua face mais e mais, nos conformemos à imagem de Jesus e prestemos glória a Ele. O outro escritor também, que é bastante conhecido por causa das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, ele disse mais ou menos isso quando falou: costumamos nos conformar com muito pouco. Não queremos mais que alívio imediato do sofrimento, quando Deus quer nos dar coisas que durarão para a eternidade. Ele quer nos dar uma disposição à sua palavra. Ou seja, o desejo de nos livrarmos rapidamente do sofrimento demonstra que nós não queremos conhecer as coisas eternas que Deus tem para nos ensinar. E ele cita Salmo 119, versículo 67 e versículo 71. Salmo 119, versículo 67, depois do 71. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha o que o salmista está falando, né? Quando eu não era afligido, eu andava errado, por esse mundo louco aí, fazendo o que bem entendia. Mas quando Deus pesou a mão sobre mim, eu aprendi a guardar a sua palavra. O versículo 71, ele diz: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Como é que você vai aprender de Deus se você quer se livrar logo daquilo? Sabe, uma coisa que se deseja se livrar porque você não quer sentir
dor, você não quer sentir pesar. Mas Deus quer mostrar, como o salmista fala aqui, que nós aprendamos a andar nos teus decretos. No meio do sofrimento, Deus quer nos conduzir à santidade e paz. Hebreus 12, versículo 10 e 11. Hebreus 12, versículo 10 e 11. Pois eles, falando dos pais, né, terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitado, fruto de justiça. Então, por meio do sofrimento, nós nos aproximamos de Deus, aprendemos a ter perseverança, aprendemos a ter santidade, aprendemos a ter um caráter santo. Romanos, o apóstolo Paulo fala no capítulo 5, versículo 3 a 5. Romanos 5, versículo 3 a 5. E não somente isso, mas também nós, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ah, até o 11, né? Não, peraí. Desculpa, Romanos 3 a 5, né? De 3 a 5. Isso mesmo. Às vezes, a pessoa esquece que por meio de sofrimento há um grande potencial para conhecermos a Deus e desfrutarmos da sua presença em nossa vida pelo Espírito Santo. Em resumo, em meio ao sofrimento, Deus quer nos dar o seu reino. Certa vez uma pessoa chegou para um pastor e disse: pastor, eu estou morrendo. Eu vou morrer. É do quê? De câncer. Ele falou assim: mas eu também vou morrer. Do quê? Não sei. Talvez antes de você. Tudo bem. Não estou dizendo que você vai pegar um resultado de um exame médico que fala que você tem 6 meses de vida, sair cantando, pulando, gritando. Ninguém faz isso. Mas depois o Espírito Santo vem e nos consola. Ele nos enche, o Espírito Santo nos preenche, nos consola e nos faz lembrar daquilo que está guardado, né? Do reino que está preparado para os filhos de Deus. Não tem necessidade. Ah, eu não vou ver certas coisas que eu gostaria de ver nessa vida. Talvez eu gostaria de desfrutar de mais tempo com os meus familiares. Talvez aquele projeto que eu estava pensando no futuro, não vou ter tempo de terminar, mas o projeto eterno já está pronto, então por isso Deus está chamando. As pessoas têm um medo de achar que a morte, como eu falei de manhã, é o fim. Até dei a ideia de colocar nas lápides, né, dos crentes quando morrer, aqui se inicia uma nova história. Porque é na eternidade. Eu não lembro qual foi um dos filósofos aí da vida, que ele dizia, eu já mencionei isso, ele dizia assim: a morte não existe, porque enquanto você está vivo, ela não está em você. Quando você morre, ela já foi embora. Você está na eternidade com Deus. Né? Triste fica quem vai ter que sepultar, né? Triste é quem vai ter que enterrar. Mas aquele que partiu está na glória de Deus. Né? Não precisa ficar temendo, não. É lógico, né, por causa disso, que você vai atravessar a Avenida Nossa Senhora de Fátima de olho fechado. Né? Você vai olhar para os dois lados e esperar o farol abrir para você. Mas o que tanto Jay Adams como o C.S. Lewis está dizendo é: o sofrimento ele é didático, ele é terapêutico, ele quer ensinar algo. Então, lógico, você ora a Deus: Senhor, cura-me, Senhor, resolva esse problema, Senhor, a situação está difícil, Senhor, eu não sei o que fazer, mas Deus vai mostrar o que fazer, como fazer, Ele vai trazer a vitória sobre aquela situação. Agora, Senhor, me livre logo disso, eu não quero saber disso.
E aí a pessoa muitas vezes toma decisões pessoais próprias sem consultar a Deus, e aí sofre mais ainda porque deixou de ouvir a voz de Deus. Então, quando Davi pergunta até quando, parece que ele quer um alívio imediato. Então, a pergunta ele faz, a primeira até quando, né? Até quando Deus se esquecerá dele? Ou até quando Deus se esquecerá de mim? E às vezes essa é a impressão que nós temos na vida, né? De que Deus esqueceu de nós. Quando estamos sofrendo, parece que Deus distraiu e não olhou para o Fábio. Aí eu fui olhar ali para o Carlinhos e esqueci do Fábio, o Fábio está sofrendo. Então, essa impressão de que Deus não está, que Deus esqueceu de nós, ela não é verdadeira. Embora sejamos tentados a pensar que Deus esqueceu de nós, Isaías 49, 14 e 16 é um alento e uma esperança para todos os filhos de Deus. Isaías 49, versículo 14 a 16. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda a mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Quando Sião reclamou, achando que Deus havia abandonado, Deus disse, escuta, você acha que é possível uma mãe que está amamentando esquecer do filho? Aí você vai, bom, tem umas que fazem isso. E Deus responde, mesmo assim, que haja uma assim, eu não esquecerei de vocês. Deus não esquece de seus filhos. Se tem uma coisa que não podemos esquecer é que Deus não se esqueceu de nós, apesar dos sofrimentos. Precisamos aprender a esperar e descansar em Deus. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 41, voltando aí 7 folhinhas talvez na sua Bíblia, você vai chegar no versículo 13. Porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Deus não esquece dos seus filhos. Se você é filho de Deus, pode ter certeza que Deus não esqueceu de você. O Salmo 46, versículo 10 e 11 também, o salmista, ele vai dizer assim, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O grande problema de muitos crentes é que na hora da aprovação não vai para a palavra de Deus. Ah, eu estou sofrendo, me sinto abandonado. Se ele pega um salmo desse aqui, Deus não está falando com ele. Aquiete e saiba que eu sou Deus. Quando eu falo para as pessoas, olha, os seus problemas você pode contar para Deus, como cantamos, né? A Jesus Cristo contarei tudo. Coloque diante de Deus. Não tenha vergonha de falar o que está sentindo, porque Deus sabe o que está sentindo. E, Senhor, eu estou assim. Pegue a palavra de Deus. Hoje em dia, eu não sei quais são os versículos, não tem problema. Aí você pode usar o IA, versículo que fala sobre sentimento de abandono de Deus. O IA vai trazer uma mensagem. Aí você pode ver. O Google coloca versículos que falam sobre a esperança do. Versículos que falam sobre Deus zelando pelos seus filhos. Vai aparecer vários versículos. Leia. Senhor, aqui, eu posso ler aqui. Fábio, se aquiete, saiba que eu sou o seu Deus. Por que você está preocupado? Eu sou o seu Deus. Você não precisa ficar temendo nada. Como eu falei, você recebe talvez uma notícia que te alarma, mas depois você senta, abre a palavra de Deus, se derrama diante de Deus, no seu coração, e Deus vai ministrar a sua palavra e vai trazer alívio. O Salmo 46, versículo 2 diz, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes estremeçam. Não temeremos.
O mundo pode estar um caos. Não temeremos, porque Deus prometeu não nos abandonar. Deus prometeu estar conosco todos os dias. Deus não prometeu nos aliviar de sofrimento. Deus não prometeu dar uma vida boa. Deus não prometeu tirar até a dor de uma unha encravada. Sofremos por causa do pecado, né? E você não pode simplesmente achar, ai Deus, por que eu estou sofrendo? Porque o pecado entrou no mundo e todo mundo sofre, de um grau maior, de um grau menor, todos passam. Falamos de crentes religiosos que estão morrendo por causa da fé em Cristo. Talvez nesse momento algum crente andando na rua está sendo assaltado, está indo para a igreja, né? Bem que esse horário já deve estar na igreja, só que está atrasado, né? Mas 8 horas a maioria das igrejas tem culto. Mas enfim, está voltando para casa do culto e é assaltado. Eu lembro uma vez em São Paulo, alguém contando uma experiência de um ladrão. Ele estava parado para pegar o ônibus para casa, umas 10 horas da noite. O ladrão roubou tudo que ele tinha, inclusive a Bíblia. Passou uns dias, o ladrão se converteu. Tinha o nome da pessoa na Bíblia, né? Ele falou, acho que ele é crente de alguma igreja aqui perto, então acho que todo dia, todo domingo está aqui. Aí passou lá umas 2 semanas, lá, estava lá o crente no ponto, eu sou o ladrão que roubou a tua Bíblia, está aqui a tua Bíblia de volta, tá? E me perdoe, Jesus falou comigo através da palavra de Deus. Então, sofremos, passamos pela pressão, carros de crente é roubado. Senhor, eu estava na igreja orando, roubaram meu carro. Quem disse que Deus falou que não poderia acontecer? E roubar o carro? Acontece. Estamos no mundo, nós sofremos por nós mesmos, por outras pessoas, né? Às vezes o sofrimento é nós mesmos que provocamos. Você faz coisa que te traz sofrimento. Às vezes o sofrimento vem por terceiros, pecadores, como eu falei, um ladrão, um bandido, enfim, né? Sofremos porque Deus tem um propósito, como estamos vendo aqui, de nos ensinar algo, e sofremos porque Satanás quer provar a nossa fé, né? Como fez com João. Ó, põe a mão na vida do teu filho lá para ver se ele vai abrir o bico ou não. Mas como tem sido pregado em muitas igrejas, parece que o crente ele não pode sofrer. O sofrimento faz parte da vida do crente. E sabemos que isso vai acontecer e vai existir até o dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja ou nos levar para morar com ele eternamente. Mas enquanto isso, o sofrimento deve nos chamar e nos aproximar de Deus. Então, o primeiro decônio de Davi era porque ele achava que Deus havia se esquecido dele. Não, Deus não se esqueceu de Davi, assim como Deus não se esqueceu de nós. O outro até quando é que Davi sentia que Deus tinha escondido o rosto dele. Né? No mesmo versículo 1, ele diz, até quando esconderá de mim o teu rosto? A ideia de que Deus não está vendo o que estava acontecendo com ele. Deus virou o rosto. Deus, ele escondeu o rosto de mim. Deus fechou os olhos e não está vendo o que eu estou passando. Isso não é verdade. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, é um corinho que nós aprendemos quando criança. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus não deixou de olhar para nós, né? E Pedro fala, o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 3, versículo 12. 1 Pedro 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Deus não desviou o olhar de nós. Assim como Davi depois vai reconhecer que Deus, de fato, não escondeu o rosto dele, nós podemos ter certeza, Deus não escondeu o rosto de nós. Deus está vendo o que nós estamos passando. Eu sei que, desculpa. Eu não vejo mal nenhum você expor esse sentimento como Davi. Senhor, o Senhor virou o rosto para mim? Você está colocando aquilo que está sentindo. E Deus vai responder, não, meu filho, porque meus olhos são em todos os lugares. Deus, eu estou contemplando você. Eu não desviei o meu olhar de você. Ainda Davi,
Ele tem um outro até quando? No versículo 2, até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Davi lutava com uma alma triste, um sentimento de ausência de Deus, um sentimento, um sofrimento interno que produz uma grande angústia na alma, um vazio. Davi, a situação era em que ele não sentia a presença de Deus, e aquele vazio trouxe a sua alma, né, um sentimento de abandono, como muitas vezes o crente pode sentir. E, de novo, muitos crentes, quando sofrem dessa forma, entram em parafuso, porque não aprenderam a confiar em Deus, não aprenderam a buscar na palavra de Deus resposta para as suas aflições, as suas angústias. Ah, não, eu vou procurar em Freud. Freud explica tudo. Freud não explica nada. Pelo contrário, Freud queria destruir o cristianismo, se você não sabe. A missão de Freud era acabar com o cristianismo por meio da psicologia. Por isso que eu tenho muita aversão à psicologia. Tem crentes com boa intenção que fizeram psicologia e procuram ajudar veladamente, que não pode expor, né? Muitos psicólogos crentes já foram processados e perderam o direito de clinicar quando começaram a aplicar a palavra de Deus. Ah, não, mas eu vou buscar no auxílio dos homens. Por que não no auxílio de Deus? Deus é o nosso auxílio. Deus é o nosso socorro em tempo de aflição. Essa angústia, essa tristeza da alma que Davi coloca aqui, né? Tristeza no coração que ele sentia, né? Dentro da sua alma. É natural, porque nós não olhamos para Deus. E ao invés de ficarmos lambendo as nossas feridas, que geralmente muitos fazem, nós podemos olhar para Deus, nos levantar da angústia, fazer como o filho pródigo. Quando o filho pródigo se viu em pecado, perdido, abandonado, sem dinheiro para nada, querendo comer a comida dos porcos, qual foi a resolução no coração dele? Levantarei, irei ao meu pai. O filho pródigo, ele se levantou e foi em direção ao pai, confessando o seu pecado. Ou mesmo Davi, quando soube que o filho do fruto do pecado, com Betseba, né, havia morrido, ele estava, enquanto a criança era viva, ele estava lá jejuando, orando, em meio às cinzas, mas lá em 2 Samuel capítulo 12, no versículo 19 e versículo 20, quando ele recebeu a notícia de que o filho havia morrido, os servos ficaram com medo de falar com Davi o que havia acontecido. Então, lá em 2 Samuel 12, versículo 19, diz: Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: A criança morreu? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram diante dele e ele comeu. Você tem duas soluções no meio do sofrimento: sentar e chorar, ou olhar para Deus, se levantar e olhar para Deus e confiar nele. Elias, né, quando depois lá que ele teve um confronto com os deuses de Baal, que ele ficou com medo que Jezabel estava querendo matá-lo, qual foi a ordem de Deus para ele? Coma, levanta e anda. Né? As pessoas não quer ficar aqui mesmo. Não, coma, levanta, lava o rosto, toma um banho. Siga em frente, porque Deus não te abandonou. Deus está com você. Eu não sei o tamanho da sua dor, mas Deus está com você em meio às aflições. No sofrimento podemos nos acovardar e sentir pena de nós mesmos, ou nos levantar, confiar em Deus e seguir em frente. É uma questão de escolha sua. Você escolhe ficar sofrendo, ou você escolhe levantar e confiar em Deus e seguir em frente. Também Davi sofria diante da humilhação, e ele pergunta no Salmo 13, o quarto, até quando, né? Ele pergunta ainda no versículo 2, até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Então, Davi, ele sofria diante da humilhação constante
e da opressão dos inimigos contra ele. Os inimigos apontavam para ele e zombavam da fé dele. E aquele momento parecia um grande tormento na vida dele. Não era algo pequeno, né? Ser zombado pelos inimigos fez com que Davi entrasse em aflição. Mas Davi, ele, mesmo ali, com uma fé pequena, né, uma fé menor do que os problemas, ele poderia depois responder lá no final do capítulo, para que, no versículo 5, né, quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Mas Davi, diante desse constrangimento, ou dos inimigos zombando dele, talvez zombando da fé, mas você não é crente? Por que está sofrendo? Pode ser que alguém fale isso. Um parente pode falar isso, um amigo. Mas você que se diz tão crente está sofrendo? Sua fé é menor que os seus problemas? Mas mesmo com uma fé pequena, ela é maior do que os problemas do homem. Porque a fé não é em nós mesmos, mas em Deus. Tem uma história de uma criança que olhou, estava com o pai, né? Olhou para o céu e disse: "Ó, pai, que avião pequenininho." Aí o pai chegou, pegou a criança, levou no aeroporto, chegou próximo ao avião. "Filho, aquele avião pequenininho é isso aqui, ó. Você percebeu que quando você está longe de Deus, Deus parece pequeno para você, mas quando se aproxima dele, ele se torna grande?" A nossa fé é a mesma coisa. Se nos afastamos de Deus, a nossa fé é muito pequena, mas Deus continua grande. Podemos confiar nele. A fé em Deus não é acreditar que Deus existe, né? Porque isso até o incrédulo ele acredita. A fé genuína, a fé verdadeira, aquela que descansa nas asas do Todo-Poderoso, conforme o Salmo 91 diz, né? Só vamos ler o versículo 1. O Salmo todo poderia ser lido, mas o Salmo 91, ele começa com essa frase: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Aqui na Samambaia tem a pombinha, já um mês atrás, colocou 2 ovinhos e saiu dois, duas pombinhas, né? 2 rolinhas. E agora está de novo. A ideia de descansar, né? Ali, sabendo que está sendo guardado, sendo cuidado pela. E toda vez que a gente vai lá, né? Eu gosto de mostrar para as crianças as pombinhas, o ninho, né? E quando eu vou lá, a rolinha sai e fica ali de olho na gente, achando que a gente vai fazer algum mal. E a gente não quer fazer mal, está querendo mostrar para as crianças. Então, quando eu leio aqui no Salmo 91, ele falando isso, aquele que descansa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, eu penso nisso. Aqueles 2 ovinhos estão descansando debaixo da sua mamãe, da rolinha ali, né? Cuidando dela, com segurança. Nós habitamos a sombra do nosso Salvador, né? Nós habitamos nas asas do Todo-Poderoso. Não precisamos temer. O inimigo pode zombar nossa fé, mas nossa fé está num Deus que é maior do que os nossos inimigos. Podemos não enxergar o que está acontecendo, e nem precisamos. O que precisamos saber é que Deus está cuidando de nós. Eu quero saber por que eu estou sofrendo. Talvez Deus vá mostrar o porquê está sofrendo, mas não é necessário. O que você precisa saber é que Deus está cuidando de você. Quando nós entendemos isso, aprendemos a esperar e nos aquietar, sabendo que o Senhor é Deus. Se nós não entendermos isso, nós trocaremos os pés pelas mãos, tomaremos decisões em cima das nossas emoções, agiremos com impulso, e aí a coisa fica pior. Aí reclamamos: até quando, Senhor? Aí Deus vai falar: até quando você parar de confiar em você mesmo e começar a confiar em mim. Deus precisava dar a atenção crítica ao servo Davi,
para ajudá-lo, a fim de que ele pudesse aprender a confiar mais em Deus, né? Na mente de Davi, e aí isso acontece com todos nós, né? Parece que ninguém mais sofre, só nós. Então, por isso Davi queria uma solução imediata, mas Deus queria que Davi prestasse atenção, que naquela situação crítica, Deus estava agindo. Deus estava agindo e ele pode perceber isso. Quando ele fala no versículo 3, olha para mim e responda-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Aí Davi começa a buscar a face do Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Então, ó Senhor, nesse momento, o que eu posso fazer? Versículo 5, confio na tua graça. Então, Davi lançou diante de Deus seus temores. Ele tinha temor de que os inimigos zombassem dele, ele tinha temor que os inimigos falassem, olha, nós prevalecemos contra você. Nós temos temores de pessoas que vão falar, mas você não é crente e está sofrendo. Nós temos temores de nós mesmos abandonar a fé. Mas Davi, então, retoma a consciência de um crente e diz, quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Senhor, diante de todo o sofrimento, eu reconheço que o melhor a ser feito é confiar e descansar em ti. A confiança no Senhor é a garantia de um resultado positivo, não da retirada do problema ou do sofrimento, mas de um resultado positivo. Davi, o salmista Davi, ele cria que a resposta estava a caminho, certo da graça do Senhor, ciente de que ele viveria para celebrar o livramento das mãos do seu adversário. Senhor, até quando eu não sei, mas eu sei que o Senhor está a caminho da resposta. E o meu coração, como ele fala, se alegra na tua salvação. A expectativa de Davi fazia com que ele cantasse louvores ao Senhor pela misericórdia sem fim. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Quem é que canta no meio do sofrimento? Somente aquele que confia em Deus. O que não confia em Deus lamenta, reclama, murmura. Mas o que confia em Deus canta. O que confia em Deus vai buscar na memória a palavra de Deus, versículos, ou mesmo hinos, né, que falam a respeito do amor, da graça do Senhor Jesus Cristo. O salmo começa com um lamento e termina com um cântico de louvor ao Senhor, e assim é os nossos sofrimentos. Ele começa com um lamento, mas vai terminar com um louvor, aqui nesse mundo ou na eternidade. O sofrimento não é eterno, para aquele que é crente. O incrédulo sofrerá, como vimos hoje de manhã, eternamente. Mas aquele que confia em Deus, depositou a fé salvadora em Jesus Cristo, ele pode ter certeza que o sofrimento não é eterno. Ele não dura mais do que uma vida. Mais do que 80, 90, talvez 100, né? Alguns aí, a dona Naíra está com 101 já, né? O sofrimento não é eterno. Uma hora ele vai. Então, a expectativa da salvação que Davi recebia fazia com que ele pudesse cantar louvores ao Senhor. E o salmo que começou com lamento termina com um cântico de louvor a Deus. Assim deve ser a vida de cada crente. O lamento surge em meio ao sofrimento, como eu disse, natural você lamentar em meio ao sofrimento. Você vai sair para amanhã trabalhar, chega lá, foi mandado embora. Você lamenta. Você fica pensando, ó, tem contas para pagar, tem responsabilidades. Acabei de comprar na Casa Bahia uma geladeira para pagar em 18 vezes. E agora não vou ter o dinheiro, talvez. Você lamenta. Mas ele termina quando você lembra que Deus está no controle de todas as coisas. O crente, ele pode confiar em Deus. O louvor vem quando lembramos de que quem está no controle de nossas vidas é o Deus soberano e não nós mesmos. Deus usa o sofrimento para que saibamos que quando estamos adorando a Deus por amor,
Desculpa, vou voltar aqui. Deus usa o sofrimento para que saibamos quando estamos adorando a Ele por amor ou a nós mesmos. Ou seja, o sofrimento, ele funciona como algo que vai apurar a nossa fé. Você realmente ama a Deus pelo que Ele é ou por aquilo que Ele pode te dar nessa vida? Se nós amamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar na vida, na hora do sofrimento nós abandonamos a fé. Mas se nós amamos e adoramos a Deus por aquilo que Ele é, então nós iremos manter firme. Paulo, ele quis ensinar isso ali em 2 Coríntios, no capítulo 1, 2 Coríntios 1, 9. 2 Coríntios 1, 9, quando ele diz: de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo está dizendo o seguinte, né, quando ele começa a escrever a segunda carta aos Coríntios: olha, muitas vezes eu sofri na vida, e ele fala no versículo 10, o qual nos livrou ainda, nos livrará tão grande morte. Paulo está falando, olha, já foi dada sentença de morte, para que nós não confiemos em nós mesmos, mas confiemos em Deus, que ressuscita os mortos. Eu não preciso temer, eu tenho que confiar naquele que é aquele que ressuscita, né? A nós, que nos ressuscitará para a eternidade. Então, diante da pergunta em quem vou confiar, a resposta vem: não confiaremos em nós, mas no Deus que ressuscita mortos. Paulo estava mais empolgado com se conformar com Cristo pela fé do que com o alívio imediato, até mesmo da própria morte. Né? Que em meio aos até quando, possamos dizer: em ti confio, meu Deus. Como é que nós vamos confiar em Deus, por exemplo, se nós não conhecemos o Deus da palavra? Tem um irmão, talvez alguns já viram ele na internet, ele chama Alexandre Mendes, mas ele é conhecido como Chacha, Pastor Chacha. Né? Conheci ele lá em São José dos Campos, quando eu fazia uns cursos da Editora Fiel. E ele falou essa semana, vendo ele falando, motivos para lermos a Bíblia. E ele falou, uma motivação errada é quando você lê a Bíblia para saber o que Deus... Uma das motivações erradas, quando você lê a Bíblia para saber o que Deus tem para você, e não para você conhecer a Deus. A pessoa pega a Bíblia, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje aqui. Não, a leitura da Bíblia é para nós conhecermos a Deus, porque a Bíblia é a revelação de Deus. E quando nós conhecemos a Deus, podemos saber, nenhum problema é maior do que o nosso Deus. Agora, se vamos usar a Bíblia como caixinha de promessa, como realengo, né, que chamava? Horóscopo, né? Eu vou abrir aqui para ver o que Deus tem para mim hoje aqui. A gente vai... Você entendeu? Olha o versículo que eu abri. João 6, 30. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e queremos o Senhor? O que o Senhor pode fazer? Quer dizer, olha a resposta. Não, meu filho, você não tem que ver sinal. Deus deu a palavra para que nós possamos conhecê-lo. E os até quando serão eliminados quando conhecemos o Senhor que cuida de nós. Que Deus nos abençoe e possamos confiar sempre nele. Amém?